Olá a todos, sejam bem-vindos ao começo da segunda unidade, através da nossa aula de número 10, onde falaremos sobre instrumentos de planejamento. Bom, eu deixei aqui os módulos dessa unidade e também a data de avaliação, para vocês poderem se organizar, relembrar aí o que a gente combinou lá no começo. E o que nós vamos ver então é justamente o processo de planejamento e orçamento. Primeiro com os instrumentos de planejamento, depois vamos aprofundar na ideia de despesa e receita pública, além de entender um pouco mais também sobre os créditos adicionais. E a unidade 3, continuamos os estudos com a Lei de Responsabilidade Fiscal e o processo licitatório. A unidade 2 tem mais 7 aulas, incluindo a aula número 10, onde hoje nós falaremos então sobre PPA, LDO e LOA. Para contextualizarmos, nós partimos da Constituição Federal, que determina no seu artigo 165 a hierarquia desses processos de planejamento, definindo então o orçamento como sendo composto pelo PPA, que é o Plano Plurianual, ou seja, um instrumento que vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital, e também para aquelas relativas aos programas de duração continuada. O PPA é um plano de médio prazo, nós costumamos dizer, ou seja, ele tem uma duração de 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai compreender as metas e prioridades, além de orientar também a elaboração da própria Lei de Orçamento Anual, que é a chamada LOA, ou seja, ela vai determinar ali quais são os critérios para a elaboração da LOA. A LOA nada mais é do que a lei que vai pré-determinar então qual é o orçamento daquele ano seguinte. Ela dispõe a previsão de receita e a fixação de despesa a partir desta previsão de receita, contendo os programas de ação do governo que vão compreender aqueles objetivos estabelecidos e as prioridades definidas pela LDO. Os diversos tipos de despesas necessárias para cada um destes programas vão ser apresentados aqui. Então aqui eu trouxe um quadro rápido para termos uma visão geral, enquanto o PPA de 2018 vai até 2021, nós temos apenas um PPA. Isso é interessante conhecermos para compreendermos um pouco mais sobre esse ciclo orçamentário. Ao longo desses 4 anos, nós temos 4 LDOs e 4 LOAs, consequentemente. Então, o que é o PPA? É um programa de trabalho que é elaborado pelo Executivo para ser executado no período correspondente a um mandato político. São 4 anos, por isso nós chamamos ele de prazo como médio prazo, a ser contado a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua posse, atingindo também o primeiro exercício financeiro do próximo mandato. Então, aquele que assume sempre está cumprindo o PPA da gestão anterior e assim sucessivamente. Ela é nada mais, nada menos do que a lei que vai transformar os ideais políticos que são divulgados durante a campanha, que nós chamamos de campanha eleitoral, defendendo ali aqueles interesses sociais. A iniciativa do projeto ele é sempre do Poder Executivo, isso é importante que nós tenhamos a compreensão. E todos os órgãos que vão compor a administração participam deste processo. Seu envio à Câmara deve ser feito até o dia 31 de agosto, conforme o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º, no primeiro ano do mandato ainda. Ele é devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da segunda sessão legislativa, ou seja, o final do ano, o exercício civil como nós conhecemos, o exercício financeiro coincidente com o ano civil. Existem algumas discussões em relação aos prazos que são fixados nas leis orgânicas municipais. Porque, como eu já comentei para vocês, nós temos a Constituição Federal, que compete aí à União, as disposições da União, da República Federativa do Brasil, e nós temos também os entes federados, que são os estados e os próprios municípios. Os estados possuem as suas constituições estaduais. Os municípios possuem o que a gente chama de Lei Orgânica Municipal, que é o equivalente a uma Constituição municipal. E aí, apesar de haver essa pré-determinação de prazos na Constituição Federal, algumas leis orgânicas municipais também estabelecem outros prazos. E a discussão jurídica, teórica, doutrinária, de certa maneira, é recorrente há muitos anos. Por quê? Porque a Constituição disse, no seu texto original, de que haveria uma lei complementar para regulamentar este processo, esse prazo. Essa lei esperou-se que fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal lá do ano de 2000. Mas, infelizmente, o artigo que determinava isso acabou sendo vetado. Então, alguns entendem que prevalece a disposição do artigo 35, que eu citei para vocês, dessa chamada ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitório. Ele seria mais ou menos ali o ato pelo qual o poder acaba sendo regido no processo de transição entre uma Constituição e outra. Então, antes da Constituição de 88, até um pouquinho depois ali, o seu processo de promulgação e tudo mais.
Então, como lá há um prazo, muitos dos autores da área legislativa, da área do judiciário, enfim, né, os autores do campo do direito, direito tributário, direito administrativo, entendem que este é o prazo a ser respeitado também pelos municípios. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente tem disposições contrárias. Então, algumas leis orgânicas municipais não seguem exatamente este prazo. E aí eu trago o exemplo aqui de Tangará da Serra, né? Conforme a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 238, parágrafo 6º, vai falar assim, olha, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria LOA da administração municipal vão obedecer aos seguintes prazos para o encaminhamento à Câmara. Então ele diz, o plano plurianual vai ser encaminhado até o dia 30 de junho do primeiro ano do mandato. Então percebam que aqui, como nós vimos, já é diferente, enquanto pela DCT, né, o seu artigo 35 vai estabelecer a data de 31 de agosto para o município de Tangará da Serra até dia 30 de junho. A mesma situação vai ocorrer com a LDO e ainda com a lei orçamentária anual. Então, apesar de ser importante esse respeito aos prazos, seria meio que inviável estudarmos todos os prazos, né? No Brasil nós temos mais de 5.000 municípios para discutir isso. Nós temos aí 27 estados, né, da federação, nós temos a própria União, então não seria interessante a gente entrar talvez tão a fundo nessa discussão por enquanto. O fundamental aqui que eu quero que vocês entendam é que há um prazo regulamentado em lei. Então, se você vai trabalhar para a contabilidade pública no âmbito municipal, vai haver um prazo. Se você vai trabalhar no âmbito estadual, haverá outro que seja, mas ele vai precisar ser respeitado. E esse processo legislativo é importante. Então, aí, para definirmos com maior clareza, né, como é construído um PPA? Ele vai se basear em diretrizes, objetivos e metas, como nós vimos. O que são diretrizes? Elas vão traçar as direções, regulando ali esses planos de governo. Vão estabelecer esses critérios gerais. Cada diretriz vai ser detalhada por alguns programas, que podem ser especificados pelos seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, vão detalhar ou decompor, né, os programas que deverão ser atendidos, para que essas diretrizes sejam alcançadas. Então, eles indicam o resultado pretendido pela administração a ser realizado através das suas ações, né, as suas chamadas metas. Numa linguagem mais comum, o objetivo é o histórico ou a descrição que se dá para uma diretriz ou um programa. Então, quando nós colocamos assim que a meta é erradicar a fome, né, essa poderia ser uma diretriz estabelecida pelo governo federal, por exemplo. Mas aí como nós vamos fazer isso? Isso precisa ser estabelecido também com maior clareza. Nós não podemos ter apenas um caminho sem que haja ali algumas etapas a serem percorridas com o maior detalhamento. E por fim, as metas são justamente essas iniciativas mais práticas, né? Mais palpáveis, tangíveis, que nós podemos perceber através dos trabalhos que são realizados. Então, as metas são subdivididas em projetos, atividades e operações especiais, definido pela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 42. Por hora, não é interessante que a gente também aprofunde tanto, né? Isso acaba sendo muito mais matéria de AFO, de administração financeira e orçamentária. Mas é interessante que a gente conheça essa realidade. E muitas vezes a gente acaba vendo dentro dos PPAs a expressão ou o uso dessa expressão chamada metas físicas, que nada mais são do que a mensuração das ações do governo para definir de forma quantitativa e qualitativa o que se propõe a ser atendido naquele período, né? E qual a parcela, por exemplo, da população vai se beneficiar com aquela ação em específico. E aí isso justifica o objetivo que foi estabelecido, que por sua vez justifica a diretriz, que é o grande plano definido pelo governo. Então, para exemplificar isso um pouco mais claro, né, já que estamos vivenciando essa gestão, eu trouxe aqui o PPA do governo federal, que está em vigência atual. Vale lembrar que ele passa por revisões, né, ao longo do processo da gestão. Então, começou lá em 2020, aí vai até 2023, e no seu artigo 3º define as diretrizes. Eu trouxe algumas aqui para exemplificar, para a gente ter uma ideia de como é que isso é na parte prática, né, na ideia real da coisa. O aprimoramento da governança, da modernização do Estado e da gestão pública federal, com eficiência administrativa, transparência da ação estatal, digitalização dos serviços governamentais e promoção da produtividade da estrutura administrativa do Estado. Ou ainda, a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público, por meio da adoção de indicadores e metas que possibilitem a mensuração da eficácia das políticas públicas. A articulação e a coordenação com os entes federativos, com vistas a reduzir as desigualdades regionais, combinando então processos de relacionamento formal, pela celebração de contratos ou convênios,
que envolvam a transferência de recurso e também de responsabilidade. E ainda, né, mecanismos de monitoramento e avaliação de como esses recursos e essas responsabilidades estão sendo cumpridas. Só exemplificando mais uma vez, então o que seria uma diretriz? É basicamente isso. O governo se propõe a promover uma articulação e uma coordenação com os entes federados. Como ele vai fazer isso? Através de processos de relacionamento formal, celebrando contratos, usando ali mecanismos de monitoramento e avaliação. Ainda continuando, a eficácia ou a eficiência, melhor, da ação do setor público com a valorização da ciência e da tecnologia e a redução da ingerência do Estado na economia. A garantia do equilíbrio das contas públicas com vistas a reinserir o Brasil entre os países com grau de investimento. Enfim, e aqui a gente tem um exemplo, né, no inciso 7º, que vai destacar ali vetado, porque não foi aprovado, e aí acaba sendo... como esse plano ele é enviado para o Legislativo, ele passa por um processo de análise, né, por parte do Congresso Nacional e ele volta para o governo federal na esfera do Poder Executivo, que vai mais uma vez reavaliar e ver se aquilo está de acordo com o seu programa, o seu estabelecimento. Então, resumindo aí de uma maneira geral, se eu estou dizendo ali, olha, inciso 9, o combate à fome, à miséria, às desigualdades sociais, eu vou precisar encontrar meios que vão fazer com que isso aconteça. Eu não posso simplesmente dizer que eu vou combater a fome num plano plurianual. Eu preciso demonstrar isso através de objetivos e esses objetivos vão ser contemplados por metas que, por sua vez, serão divididos ali em programas, em ações em específico e etc. Eu deixei aqui no finalzinho o link, tá, para vocês poderem acessar e verificar, quem nunca viu, quem nunca acessou e não conhece, nunca viu um PPA, começar já a se familiarizar com essa linguagem. E aí ele vai ser composto por uma mensagem presidencial, né, que aqui no caso que a gente está usando de exemplo, que é o atual do governo federal, vai ser: o lema deste PPA é planejar, priorizar e alcançar, indicando 3 aspectos essenciais para o êxito do processo de planejamento de médio prazo do governo federal. Aí eu deixei o link da mensagem presidencial para que vocês pudessem lê-la também na íntegra. O texto do próprio projeto de lei, o PPA, ele é um projeto de lei, e isso é importante porque aí acrescentam-se ali algumas características, né, para que ele seja aprovado. Ele precisa, por exemplo, de um quórum específico, uma série de outras regras que acontecem nesse processo. E a própria apresentação, que nada mais é do que um slide, né, um conjunto ali destacando eventuais tópicos que poderiam ser alvo de discussão para ajudar no entendimento. Ele acompanha ainda também alguns anexos de programas finalísticos, de gestão, investimentos plurianuais e prioritários e os próprios investimentos plurianuais de empresas estatais não dependentes. Isso são formas de detalhar melhor a informação e pré-determinar, então, como isto vai se organizar, né? O governo, a cada ano, ele faz uma revisão deste PPA, mas acaba sendo o mesmo, de certa maneira. A grande base dele permanece a mesma. Alguns ajustes são feitos de acordo com os resultados que foram obtidos, né, e eventuais metas que possam aparecer ao longo do processo. Agora, falando então rapidinho sobre a LDO, para a gente também ter uma dimensão do que ela representa, é o Planejamento Operacional Anual. Ela é a lei de diretrizes que vai determinar então as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, vai orientar a elaboração da LOA, vai dispor sobre alterações eventuais na legislação tributária e vai definir também a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, né, de crédito. A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO ela passou a ressaltar também o equilíbrio entre receitas e despesas, o critério e a forma de limitação de empenho, né, para cumprir algumas metas fiscais. A gente discutiu isso em aulas anteriores, no resultado primário e nominal. Não vimos ainda mais a fundo, só que para ter uma ideia, basicamente é o controle, né, esse equilíbrio e a limitação do uso desses recursos, para que essas metas não sejam simplesmente metas que estão no papel, para que todos os entes consigam cumpri-las. Direciona também aí formas de limites de gasto com pessoal, limite de dívida, o uso da reserva de contingência, a própria ideia de avaliação dos passivos contingentes, outros riscos eventuais que possam afetar aí o equilíbrio das contas públicas e o próprio conceito de inclusão de anexos de meta fiscal e de riscos fiscais, de metas fiscais e riscos fiscais também. A iniciativa da LDO também é do Poder Executivo, né, e os departamentos de planejamento e contabilidade participam de uma maneira muito direta, né, nessa elaboração do texto e dos seus anexos. O seu envio deve ser feito até o dia 15 de abril, sendo devolvido para sanção até o final da primeira sessão legislativa, que seria ali a metade do ano, né, dia 17 de julho. E aí, mais uma vez, eu reforço aqui, divergente ao que está previsto na DCT, a Lei Orgânica do município de Tangará, e aí eu sugiro que você vá para a sua Lei Orgânica do seu município e dê uma consultada.
Talvez ela possa apresentar até mesmo uma outra data, tá? Isso vai depender do cronograma da Câmara, vai depender do que foi acordado entre as partes ali. Aqui, por exemplo, vai até o dia 1º de agosto. Né? Então, vocês veem que já é um prazo um pouquinho diferente. A Câmara Municipal, ela reúne-se, né, de 1º de fevereiro até dia 17 de julho e de 1º de julho a 22 de dezembro. Então, na verdade, aqui no caso de Tangará da Serra já seria para a segunda sessão legislativa, né, o segundo semestre do ano. Os instrumentos para a elaboração da LDO são, então, as metas e prioridades e as chamadas metas fiscais. Né? Metas e prioridades são uma forma de ordenar ali de uma maneira hierárquica quais são as ações que vão ser realizadas. Então, por exemplo, se no PPA constar a meta de uma construção de 2 unidades de saúde e uma outra meta para aquisição de equipamentos para esses postos de saúde, vai ser necessário avaliar se a construção dos postos vai ser feita de forma simultânea, concomitante, ou ainda, se a prioridade para o exercício que nós estamos, né, que o planejamento está elaborando ali, na verdade, que seria sempre o ano seguinte, é a construção de uma só unidade. Ou talvez, se a aquisição dos equipamentos vai ser feita também nesse exercício ou no ano posterior. Então, tudo isso vai sendo detalhado e definido ao longo do processo, para que aí haja a inclusão da meta no anexo citado. As metas fiscais, ou o chamado anexo de metas fiscais, precisa apresentar então essas metas anuais em valores correntes e constantes, né, ou seja, corrigidos, relativos à receita, despesa, resultado nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício que se refere e também para os 2 subsequentes. A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior também é necessário. E ainda um demonstrativo de metas anuais instruído ali ou composto por uma memória de cálculo, a sua metodologia de cálculo que justifica esse resultado pretendido, né, comparando com o que foi fixado nos 3 exercícios anteriores, que é justamente também para avaliar se essa memória e essa metodologia não fica sendo mudada a cada elaboração, né? Porque aí, infelizmente, é possível maquiar algumas informações e mudar o rumo das coisas. Então, se o planejamento tem que ser feito, como a gente viu, né, de 4 anos para depois ir ano a ano detalhando quais são as prioridades, não adiantaria ficar trocando todos os anos, né? É preciso seguir uma certa consistência. Ele contém ainda também a evolução do patrimônio líquido, né, dos últimos 3 exercícios, falando ali sobre a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira, atuarial nos regimes próprios de previdência, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias que são de caráter continuado, ou seja, que precisarão ser cumpridas pelos próximos anos. Então, para a gente entender e compreender a LDO, nós precisamos pensar em metas e prioridades, né? A gente basicamente entende a LDO dessa forma, organizar quais são as prioridades para aquele ano. E a LOA, por fim, vai determinar então a discriminação dessa receita e despesa para evidenciar como é que a gente vai financiar tudo isso, né? Previsão da receita, fixação da despesa e alguns demonstrativos que vão detalhar este processo. Eu deixo para vocês aqui o link da audiência pública da Lei Orçamentária Anual de Tangará da Serra para o exercício de 2021, que é o que nós estamos, né? Ele tem um vídeo, uma apresentação na página também, e eu deixei o link dos slides para vocês poderem acompanhar enquanto a equipe apresenta lá. Para entender a LOA, a gente precisa pensar em 3 grandes aspectos: o orçamento fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. O orçamento fiscal ele é referente aos poderes municipais, seus fundos, seus órgãos, entidades da administração direta e indireta, incluindo aí as fundações que são instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas que o município tem direto ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. E o orçamento da Seguridade Social é a outra parte que nós vimos, né, o regime de previdência, então abrangendo todas as entidades e os órgãos vinculados da administração direta e indireta, como fundo e fundações ainda instituídas e mantidas pelo poder público. Esses 3 grandes pilares são construídos justamente para orientar, então nós dividimos ele em 3 grandes partes, de forma que fique organizado e compreensivo. A LOA de 2021, no seu projeto por extenso, eu deixo também aqui à disposição de vocês que alguns dos slides que estão disponíveis lá, dos tópicos, a gente vai ver agora a seguir para exemplificar um pouco melhor isso. Então, por exemplo, aqui no município de Tangará da Serra, a gente tem o orçamento de seguridade e o fiscal. A gente não vai ter, como vimos ali, o orçamento de investimento. Então, no orçamento de Seguridade Social, essa informação é detalhada pela área da saúde e assistência social e o Serraprev, que é o regime de previdência própria. E o orçamento fiscal, detalhado desta mesma maneira. Então, esses valores que são apresentados aqui, eles são a previsão das receitas que foram apresentadas nesta LOA, né?
e representam automaticamente os valores a serem fixados como despesa. Então, se o município vai arrecadar 378 milhões, ou estima, melhor dizendo, né, prevê a arrecadação deste montante, ele só pode fixar despesas com o mesmo valor no máximo. Tá? Essa é a primeira regrinha que nós precisamos compreender. Aí aqui a seguir tem um detalhamento um pouco mais claro, né, do que é essa dimensão, para a gente tentar visualizar isso numa realidade mais detalhada, né? Então tem a Câmara, tem o gabinete, tem as secretarias diversas ali, educação, saúde, administração, coordenação, planejamento, esportes, fazenda, assistência social, infraestrutura. Com a LOA a gente consegue ter uma dimensão de onde está sendo aplicado o recurso que a gente paga como tributo, né? A grande maioria que é o grande financiador. Tá? Então Serra Prévia ali no final, enfim, outras informações. Certo? Então, o mesmo valor, né, 378 milhões é a previsão de receita, portanto, será também a fixação de despesa. Então, assim, só para a gente concluir aqui, eu quero que vocês deem uma olhada na aula que eu comentei, que é esse link anterior aqui, tá? Que é a apresentação. Tem lá uma breve introdução, depois a apresentação dos números, algumas explicações mais detalhadas, que vão ajudar no processo de compreensão nesse primeiro momento. E aí a gente tem aqui, então, para finalizar, os instrumentos de planejamento e execução orçamentária. Então, todas as ações previstas na gestão, no que a gente chama também de mandato, estarão inclusos no PPA, na LDO e na LOA. Lembrando sempre que esse ciclo orçamentário acontece dessa maneira, né? Então, quem assume agora em 2023, por exemplo, vai cumprir ainda o PPA da gestão anterior, daí vai elaborar o seu para os próximos 3 anos. E aquele que assumir lá na frente vai cumprir o que já estava estabelecido por pelo menos mais um ano, enquanto elabora o seu. Isso é um jeito de fazer com que a administração pública não pare, né? Esteja sempre continuando as atividades, porque a grande ideia da gestão pública é programa de duração continuada, né? De longo prazo. E como o PPA é de 4 anos, ele ainda é de médio prazo. A gente tem a LDO, também todos os anos definindo ali quais são as metas e prioridades, e a LOA que vai estabelecer de onde virão esses recursos e para onde irão esses recursos, né? De acordo com as prioridades estabelecidas. Então o grande objetivo disso tudo é garantir o equilíbrio do uso desses recursos públicos. E a CASP, né, a contabilidade aplicada ao setor público, vai acompanhar esse processo, registrando, evidenciando por meio dos 3 subsistemas que nós vimos, o patrimonial, o orçamentário e também o de controle. Bom, por hora, para a gente ter uma visão geral, é isso, né? Na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre o PPA, sobre a LDO, na outra aula também, e a LOA, usando exemplos mais específicos, analisando alguns casos, para melhorar o nosso nível de compreensão. Espero que tenha ficado claro para vocês, agradeço a atenção até aqui, continuem os bons estudos, e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.